2024 não foi um ano nada fácil para as novelas mexicanas. E nem tô falando apenas no Brasil, me refiro ao próprio México. Só a Televisa lançou nada menos que 11 telenovelas ao longo do ano. Mas nesse fim de ano, o comentário mais recorrente que eu tenho visto em sites e perfis que cobrem o entretenimento latino é sobre a volta da crise no gênero. Seria o fim das telenovelas? Vamos esmiuçar o tema nessa retrospectiva de 2024. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Antes de você repassar uma lista de novelas apenas medianas para ver se algo te interessa, que tal dar aquela forcinha pra gente e deixar seu like e seu comentário aqui no canal? Além de, claro, deixar a sua inscrição. Quando você clica no sininho, o YouTube ainda te notifica cada vez que um novo conteúdo é publicado. Assim você não perde nada e ainda ajuda a nossa comunidade a crescer. 2024 tá chegando ao fim, e a pergunta que esse programa faz é: a telenovela está chegando ao fim? Mas é claro que não. Nesse ano, de 11 lançamentos só no México, a gente teve poucas novelas numa margem aceitável de audiência, repercussão bastante irregular, principalmente a partir do segundo semestre, mas as novelas ainda seguem nos programas mais vistos da grade, figurando em primeiro lugar. Ou seja, elas podem não estar tudo isso. A gente sabe que hoje a audiência é mais pulverizada com a presença dos streamings, mas as novelas seguem firmes e fortes. Acredito que é mais uma crise momentânea e criativa do que um sintoma que a telenovela vai acabar. Tanto que você não teve uma novela para decretar: esse foi o maior sucesso de 2024, mas teve um monte média. Vou fazer a retrospectiva por horário. O canal Las Estrellas do Grupo Televisa tem uma faixa às 4h30 da tarde, onde exibem 1000 novelas com cara de SBT, ou seja, mais clássicas, menos violentas, mais românticas. A primeira estreia do ano nessa faixa foi Vivir de Amor, uma produção de Salvador Mejía e que foi protagonizada por Kimberly dos Ramos, Emanuel Palomares e Gala Montes. Com essa adaptação de uma história original portuguesa, o produtor Salvador Mejía não anotou um mega sucesso como nos áureos tempos de Esmeralda e a Usurpadora, mas com certeza saiu da zona de fracasso que todas as novelas dele andavam há um bom tempo. Uma história bem clássica de disputas amorosas entre irmãs que foram separadas na infância e com um elenco repleto de rostos conhecidos pelos noveleiros. Também destaca a participação da estrela Gabriela Spanik como uma das antagonistas. Eu juro que até agora eu não entendi por que botaram uma peruca na atriz e uma maquiagem tão over, uma vibe drag. E aqui deu pra ver que a própria atriz fez a maior questão do mundo de ser zero natural, extremamente caricata. Não dá pra dizer que passou em branco. A segunda estreia do horário foi El Ángel de Aurora, trazendo Natália Esperon como protagonista 24 anos depois da última história encabeçada por ela. O tema também é bem clássico: uma mulher bem-sucedida em uma incessante busca por um filho desaparecido na infância. Vivir de Amor também tinha um argumento similar, mas o Povo da Tarde é basicão mesmo. Tá cumprindo o seu papel sem maior alarde. Repito, esse horário é dos mais estáveis, tanto que essa até foi esticada em alguns capítulos. O horário das 6 sinto que foi um dos mais problemáticos esse ano, até porque ele é muito estratégico para a entrega da audiência das atrações noturnas. A primeira estreia do ano foi Tu Vides Mi Vida, com Susana Gonzalez e Valentino Lanús. A história não é fácil. A protagonista recebe um diagnóstico de câncer terminal e decide fazer uma mudança radical de vida, a fim de se reaproximar dos filhos num lugar distante da cidade grande.
A sinopse dessa produção de Angeli Nesma era boa, e eles conseguiram conduzir a narrativa sem pesar no drama. Só que teve dois pecados: a lentidão dos acontecimentos e que restava a credibilidade ver a atriz Susana Gonzalez, como sempre belíssima, sendo que era uma mulher com câncer. E ainda existiu um certo ruído, com algumas escalações de atores com idades nada a ver para o papel que interpretavam, fazendo pais de atores da mesma idade deles praticamente. A novela ainda chegou a ter alguma repercussão nos últimos capítulos, porque foram gravados dois finais para a história. Um, onde a protagonista Paula morre, e no outro, onde ela sobrevive a uma cirurgia que surge como uma esperança de cura. Parece que a produtora Angeli Nesma anunciou a aposentadoria depois desse trabalho, o que é uma pena, porque Tu Vides Mi Vida foi um fracasso de audiência, mas com certeza não foi algo ruim ou vexaminoso. Na sequência, teve a única novela que eu chamo de remake desnecessário esse ano. Carlos Moreno é um produtor que eu gosto muito de praticamente tudo, e produziu uma nova versão de Três Mulheres chamada Mi Amor Sin Tiempo, com Letícia Calderón, Carla Esquivel e Juana Arias. A novela original foi um grande sucesso, mas esticada infinitas vezes, chegando a quase 280 capítulos. Essa teve só 80, o que manteve mais a coesão da história. Só que a novidade da original era a abordagem de temas não muito usuais nas novelas da Televisa, como a virgindade, a violência contra a mulher, entre outros. Hoje em dia isso já não surpreende, e acho que Mi Amor Sin Tiempo sofreu um pouco com isso. Não era ruim, mas já não tinha nada de diferencial para sustentar o projeto. Serviu para destacar mais um bom trabalho como vilã para Letícia Calderón. E a última estreia do ano nessa faixa foi Amor Amargo, cujos protagonistas são Ana Belena e Andrés Palacios, com a volta da grande Daniela Romo vivendo uma super vilã. A produção corre a cargo de Pedro Ortiz de Pinedo. Esse é um produtor que eu simpatizo, porque você nota que ele ao menos ama o gênero da telenovela, mas ainda tá faltando aquele sucesso para despontar a carreira dele. E acho que Amor Amargo, que ainda tá no ar, sofre disso. Falta de novidades, de diferencial. Deixo claro, não me refiro a uma revolução do gênero. Cada vez que tentam isso, fica claro que o público rejeita. Mas Amor Amargo é tudo o que a gente já cansou de ver, sabe? Essa ainda torço pra dar mais uma acordada, sinto que merece. O horário das 8 tem se convertido no prime time do Las Estrellas, e de fato foi onde surgiram as novelas mais bem-sucedidas do ano. A primeira delas, para mim, foi a melhor desse ano, ou ao menos a que mais me interessou. El Amor No Tiene Receta, com Cláudia Martim, Daniel Albitar e Altair Jarabo. Foi uma produção de Ron Osório que tem sido o nome mais relevante dos últimos tempos para mim, graças a esse trabalho, e a El Amor Invencible, que foi ao ar no ano passado. Produções bem consistentes e que eu vi o público acompanhar com mais entusiasmo que outras. Neste caso, acho que, além de ser uma história 100% inédita e original, também pesou que, apesar do título sugerir uma comédia romântica, a novela foi definitivamente um drama, com mãe procurando o filho desaparecido, uma vilã psicopata tirando os inimigos do caminho, enfim, novelão. A vilã, interpretada pela Altair Jarabo, repito, foi uma das mais relevantes dos últimos tempos. Na sequência, entrou no ar Fugitivas, uma produção de Lucério Soares que estava programada para 6 da tarde, mas acabou promovida para as 8, em função da morte do produtor Nicandro Dias Gonzalez, que entraria em substituição em El Amor No Tiene Receta. Fugitivas conta a história de um grupo de mulheres prófugas da justiça que tentam fugir da polícia e se refugiam num bar, onde vão trabalhar como sensuais garçonetes. O que eu mais gostei da novela é que a sinopse pressupõe muita ação, perseguição e, na prática, acho que foi das novelas com mais baixo orçamento que eu já vi. E ainda assim foi bem, pobrinha de tudo. Quando a história é boa, você pode usar uma tapadeira e um refletor que tá tudo certo. Não vai ficar para a posteridade, mas cumpriu.
E por fim, Papás por Conveniência, que reúne novamente Ariadne Dias e José Ron como protagonista. Mas o chamariz inicial da história, que eu acredito que chamaria atenção aqui também, é que a novela reúne figuras emblemáticas das novelas infantis produzidas por Rossi Ocampo no passado, como Daniela Lujan, Martim Rica, além dos protagonistas de Alegrifes e Rabujos. Essa também é uma história original e que pouco a pouco está gerando comentário e repercussão em rede social. O lance todo é que aquele chamariz de reunir astros das novelas infantis e colocar inúmeras referências dentro de Papás por Conveniência começou a dar uma cansada. Até porque não é colocar um tema de encerramento regravado do passado que faz uma novela ser sucesso. Agora a novela começa a decolar. Mas o horário mais problemático é o das 9 da noite. E aqui sabe o que eu vou detectar? Colocam no horário oficialmente mais nobre produtores que não amam o gênero da telenovela. E olha que eles bem que tentaram, por exemplo, fazer com que a produtora Gisele Gonzalez fosse buscar histórias bem folhetinescas. Veio então Marea de Passiones, com Oca Riner, Matias Novoa e Alejandro de la Madrid. Um amor de juventude interrompido por uma armadilha e que é revivido anos depois. Mais folhetinesco, impossível. Mas a novela tinha uns defeitos meio evidentes. Os mocinhos tinham mais química com os atores que interpretavam os vilões do que entre si. E a novela, que se passava num cenário exuberante de praia, numa fotografia pálida de tudo, rendeu a demissão da produtora. La História de Juana foi a versão da Televisa para Joana, a Virgem, um grande sucesso venezuelano e que foi exibido pela Record aqui. Essa nova história foi protagonizada por Camila Valero e Brandon Peniche. E eu até estava otimista, porque a Televisa contratou Perla Farias, autora do enredo original, para tocar. Só que transformaram 150 e tantos capítulos em 65. Aí você vai pensar, deve ter ficado mais ágil. Eu sinto que empobreceram a novela, tirando vários elementos do enredo. E novamente o resultado foi uma novela que não chega a ser horrível, mas foi insatisfatória. Essa inclusive creio que foi mal programada. O argumento não era talvez para as 9. Ao final da história, o produtor Patrício Wills ainda arranjou uma treta e também foi demitido. El Precio de Amarte, com Scarlett Gruber e Marcos Ornelas, eu citei recentemente como uma novela que começou e acabou, e a impressão que deu foi que o público nunca tomou conhecimento que estava no ar. A produção de Carmen Armendáriz também foi curta e também pegou um enredo português e enxugou centenas de capítulos em 50 episódios. Carmen Armendáriz é outra produtora que não tem cara de amar o gênero da telenovela. Você não sente que tem paixão colocada naquele job. Vai ver, por isso o público recebeu essa história que tinha bons elementos para triunfar com total indiferença. E o último lançamento foi uma estreia que eu tinha muita curiosidade. Las Hijas de la Señora García é a adaptação de um sucesso turco e que no México é encabeçada pela grande Maria Sorté, na pele de uma mulher ambiciosa, desesperada para empurrar a filha para uma família de milionários. Uma vibe meio Teresa e Rubi, que assim como essa, também foram produzidas por José Alberto Castro, mas os primeiros capítulos não foram bem. Ainda assim, essa é uma que eu apostaria como uma possível reação para 2025. Notei que a novela gradativamente parou de cair e pode ainda ter algum ponto de virada para fisgar o telespectador. Em suma, tudo bem mais ou menos, reparou? Você chegou a ver por aí alguma dessas novelas? Já adianto que praticamente todas elas você consegue ver aqui mesmo, no YouTube, caso tenha curiosidade. Quais delas você curtiria ver por aqui? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo programa.